Então vamos ler primeiro Tito, capítulo 2, versículos 1 a 10, que a irmã Thaís irá ler para nós. Pode ler, Thaís. Tito 2, 1 ao 10. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, responsáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que, em todas as coisas, sejam criteriosos. Toma-te pessoalmente padrão de boas obras no ensino. Mostra integridade e reverência, linguagem sadia e responsável para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma a que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Amém. Amém. E que o Senhor há de abençoar essa leitura para nós de Tito, capítulo 2, versículos 1 ao 10. Vamos tentar, chegar até o 10. Irmãos, Tito, como a gente já falou, ele é um livro escrito por Paulo para Tito, mas eu sempre gosto de dizer que é uma carta aberta, uma carta de recomendação, onde Tito leva para as igrejas que ele passa em Creta, e não é uma, são várias igrejas, como se ali tivesse o carimbo, ele dizendo: eu estou aqui representando Paulo, que Paulo representa Cristo, ou seja, eu sou o embaixador do embaixador, e isso daria a ele toda a autoridade para assim poder estipular algumas situações necessárias, resolver algumas situações e colocar as igrejas ali em Creta em linha. A gente já viu um dos maiores problemas lá em Creta, e agora Paulo, ele falando a Tito, o seu filho da fé, ele vai falar especificamente para certos grupos. Mas primeiro, ele começa o capítulo: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. É extremamente importante, a gente até falou sobre isso no grupo de estudo sábado retrasado, sábado dia 6, da importância de falar da sã doutrina. O que é sã doutrina teria que ser a primeira explicação. Bem, para muitas pessoas, eles vão assim criar uma tese, criar um negócio, é uma doutrina santa, sei lá o que eles vão inventar, mas na simplicidade que é a palavra de Deus, a sã doutrina é uma doutrina ou um ensinamento, que é a doutrina saudável, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, eu estava até, falei sobre isso essa semana, que a palavra de Deus, ela é doce
mas ao mesmo tempo amargo. Doce porque ela precisa ser doce ao nosso paladar para que os outros também estejam empolgados a ouvir a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo ela tem que ser amarga para fazer a limpeza dentro da nossa vida. Então é uma palavra que nos traz saúde, um ensinamento que nos traz saúde. E isso fica bem claro até na medida que a gente vai destrinchando esses versículos. Então, ele diz: tu, porém, falas o que convém à sã doutrina. Ou seja, fala da sã doutrina. Não fala dos seus pensamentos, não fala dos seus entendimentos. Semana passada, a gente falou sobre isso ontem também, a gente falando sobre divórcios, né? Sobre divórcio, a gente tem que tomar muito cuidado do que é opinião minha e o que é que eu pego, se eu pego a minha opinião e transformo ela em uma doutrina. Né? Ontem eu dei a minha opinião sobre um determinado ponto, eu digo, mas isso vocês têm que entender que é opinião minha. Aí alguém fez uma pergunta, se eu não me engano foi Isaac que fez uma pergunta, aí o que você faria em tal situação? Eu digo, olha, na palavra do Senhor, ela não é extremamente clara nesse assunto. Eu faria talvez desta forma. Porém, eu não vou dizer que é assim que a gente tem que seguir, porque na palavra de Deus ela não tem um norte, um guia realmente claro em relação a isso. Então eu deixei bem claro, é opinião minha, não é um ensinamento ou não é uma doutrina. Então a gente tem que tá bem claro, deixar isso bem claro, quando é opinião e quando é doutrina ou sã doutrina. E a gente não pode sair da sã doutrina. Tá certo? E a sã doutrina está bem claro na palavra de Deus. O problema é que nós pegamos a palavra de Deus e usamos a palavra de Deus da forma que nós queremos. E não da forma que Deus disse que ela tem que ser. Então ele continua, ele vai. Primeiro ele fala a quem? Aos homens idosos. Quem são os homens idosos? Bem, os homens idosos, vamos colocar de uma certa forma, são os homens bem mais maduros, vividos, né? Tanto na palavra quanto na vida, ou uma ou outra, ou as duas. Seria pessoas que a gente conhece como a terceira idade hoje, entre 60 e 65 anos de idade. Né? Que são o quê? O que é que ele diz sobre essas pessoas? Homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Ou seja, que sejam homens que transmitem segurança para as outras pessoas. Eu me lembro, eu acho que o único, se Flávio estiver aí, é o único que deve se lembrar dele mesmo, de Senhor Gerson. Né? Um homem, né, que era maduro, mas que a gente tinha um pouco de medo de falar com ele. A gente tinha, eu pelo menos tinha. Eu tinha medo de falar com ele. Né? E a palavra do Senhor ele deixa bem claro que esses homens eles têm que ser homens que são respeitáveis, sejam sensatos, sejam sadios na fé, né? No amor, sejam sadios o quê? Na fé, no amor e na constância. Então, que tem que ser homens que saibam não somente transmitir a palavra de Deus, mas que são acessíveis para outros aprenderem deles. E sentarem aos pés e desfrutarem daquilo que eles têm a ensinar.
Depois ele passa para as mulheres idosas. Mesma faixa etária. 60, 65 anos de idade. Mulheres o quê? Que elas têm que ser o quê? Semelhantes, que sejam sérias em seu proceder. Que não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho. O que mais me chama a atenção nesse ponto aqui é não caluniadoras. Por quê? A gente sabe que uma mulher mais idosa, ela tende a ser fofoqueira, né? Não tem mais a vida. Muitos já são viúvas. Então ficam de casa em casa, escutando e falando da vida dos outros. E o que é que Paulo diz? Que elas não sejam caluniadoras. Sejam, agora veja só o que ele diz. Sejam mestras do bem, ou seja, que mostra o amor de Deus, que mostram as coisas sensatas da palavra de Deus, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e aos seus filhos. Amados, eu não sei se vocês percebem isso, mas é algo que está em falta hoje em dia. Está em falta de mulheres vividas na fé, mulheres experientes na fé, ensinando as mais jovens a cuidar e a respeitar os seus maridos e a como educar os seus filhos. Parece, eu não sei se vocês já sentiram isso, principalmente quem tem filho, parece que as mães, quando se tornam avós, parece que se esqueceram de como é ser mãe de primeira viagem. E geralmente, em vez de instruir os filhos ou as filhas, vivem criticando as filhas no modo de criação dos filhos. Paulo ele diz que elas devem ser o contrário disso. E aí eu falo às irmãs mais experientes na palavra do Senhor. Eu sei que brincar não tem problema nenhum. Viviane brinca, Chayenne brinca, a gente já brincou muito. Mas, às vezes, as nossas brincadeiras, tanto do lado masculino quanto do feminino, eles passam da brincadeira para a realidade. Ou parece que o relacionamento é uma brincadeira. Então, a minha pergunta às irmãs experientes na fé é: você instrui as irmãs no andar do Senhor? Que sejam o quê? Que amem, que mostrem a amar os maridos e os filhos, que mostrem as mais jovens a serem sensatas, honestas, boas donas de casa. Ah, não, mas hoje a gente tem um movimento feminista, né? Esse movimento, ele está dentro da igreja de uma forma triste. Não, mas a gente tem que dividir as funções. Minha mãe sempre me ensinou isso. Que a gente deve dividir as funções. Mas ela nunca se esquivou das suas funções. Eu me lembro de um castigo que eu recebi aos 12 anos de idade para ir para a cozinha,
Porque a minha mãe, cansada do dia de trabalho, não teve tempo dela poder cozinhar, comprou um galeto daqueles duro. E eu reclamei. Ela dizia, reclamou, meu filho? Pois semana que vem quem vai cozinhar é você. E eu depois disso nunca mais saí da cozinha. Né? Foi uma aprendizagem maravilhosa para mim. Né? Maravilhosa. Obrigado, Virgínia. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, mostra que ela mantinha suas responsabilidades. Ela procurava manter as suas responsabilidades como uma dona de casa. Então, eu até pergunto, irmãs, quando alguém vai visitar a sua casa, como é que eles se sentem? Como é que está a sua casa? Agora na quarentena não tem como, né? Porque a maioria das casas está uma maior bagunça. Parece que está de pé de guerra. Os filhos parecem que como não podem sair, sai de canto em canto dentro de casa, tirando tudo do lugar. Mas em geral, como é que está? Lembra que a sua casa é o cartão de visita para as irmãs mais novas te procurarem para receberem conselho de como cuidar do marido, cuidar da casa e cuidar das coisas. Não pode ser bagunçada demais, mas também não pode ser uma casa impecável. Porque uma casa impecável mostra também que uma mulher ela só se preocupa com a limpeza, não se preocupa com a criação dos filhos. Então, veja só como isso é de extrema importância, como Paulo ele se preocupa com isso. Sejam sujeitas ao marido. Nós estamos sendo criados. Eu estava assistindo, ontem não foi, Vivi? Casamento Grego 2. E a mulher falou uma coisa que é realidade dentro das igrejas. Está sendo criada uma geração de mulheres poderosas e homens bananas. O que é que esse versículo diz? Sujeitais ao marido. Irmãs, nós estamos passando isso. Nós estamos passando isso. Vocês estão passando, nós não, né? Porque eu não sou mulher. Vocês estão passando isso para os seus filhos, para suas filhas principalmente, e para as irmãs que precisam e que vão ser futuras esposas. Que exemplo, Stephanie, Thaís, Lilice, que é recém-casada, está tendo de nós, ou de vós mulheres, para serem mulheres e esposas, né? É claro e é importante que ele dá ênfase ao cuidado do lado da casa para a mulher, mas Paulo não está se esquivando da responsabilidade do homem também não, porque lá em cima ele coloca isso. Ele coloca isso. E estávamos falando ontem na questão do divórcio, e irmãos, eu acho que é um ponto importante que a gente tem que entender. A gente se preocupa muito com o divórcio e se esquece do casamento. Se você voltar a ler, os irmãos depois podem me corrigir, Mateus 19, e se eu não me engano, versículo 10 ou 11, uma coisa daí, os discípulos disseram para Jesus, se eles estão entrando no casamento pensando, resumidamente falando, né? Vocês estão entrando no casamento pensando no divórcio? Então é melhor que eles não se casem. Qual é o lema maior hoje em dia? Se não der certo, divórcio. Case com ele, mas se não der certo, depois você se divorcia. Eu até fiz uma brincadeira, né, que infelizmente se torna uma realidade. É muito mais barato você ter uma esposa do que você ter uma empregada doméstica hoje em dia. Porque é tanta lei trabalhista para demitir uma empregada doméstica, uma esposa não, você vai lá no cartório, assina a carta de divórcio e pronto, acabou. Essa é a realidade que nós vivemos.
E o que a igreja não consegue entender é que o casamento, o lar, é a base da igreja. A igreja não é a base do lar. A lar é a base da igreja. O quê? Desculpa? O lar, né? Desculpa. O lar é a base da igreja. Cristo é a base de tudo. Mas eu sempre tenho dito, se o casamento vai bem, a família vai bem. Se a família vai bem, a igreja vai bem. E tem que ser nessa ordem. Irmãos, a gente precisa acordar para a realidade disso. Sujeito a marido para que a palavra de Deus não seja o quê? Defamada. Foi basicamente o que eu acabei de falar. Foi basicamente o que a gente acabou de dizer. Não há uma forma mais prática de defamar a palavra de Deus do que uma família cristã desestruturada. Pensem nisso. Pensa nisso, Flávio. Pensa nisso, Joanã. Pensa nisso, Jonathan. E todos os demais casados e família, chefe de famílias que têm responsabilidade dentro do lar hoje, que estão ouvindo hoje. Veja só como isso é importante. Versículo 6. Quanto aos moços. Moços, se eu não me engano, naquela época era até 40 anos de idade. Mas no dia de hoje até os 30. Mas isso não convém. Ele está falando do jovem cristão, né, e do jovem adulto cristão. Por que ele não fala sobre o adulto cristão? Porque ele está no meio desses todos, onde ele vai estar ali na questão do presbitério. Onde ele vai estar ali organizando e sendo a coluna da igreja. Mas veja só o que ele fala aos moços. Então escute bem, Celivaldo. Escute bem Asaf, Davi, Filipe. E aos demais meninos, Isaac, se entrou, que eu não estou vendo mais quem entrou. E quem estiver escutando isso, se você é jovem, principalmente entre 12, 15 aos 30 anos de idade, se você está nesse meio, Flávio já não está mais, porque Flávio faz 40 já mês que vem, né? Olha o que ele diz a vocês. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Cuidado. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado com o seu jeito, o seu modo de agir. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Ou seja, enquanto os mais velhos estão preocupados em ensinar, vocês têm que estar, botando isso aqui para funcionar. Joelhos, pés. Quão formosos são os pés daqueles que pregam o evangelho. E isso vai para você, jovem. O trabalho, a luta, a peleja, a batalha, quem vai à frente são os mais jovens. Asaf, Filipe, Davi, Isaac, Celivaldo. Eu estou mencionando os irmãos da igreja que aparecem, né? Mas existem muitos, Sassá, Detinho e tantos outros jovens dentro da igreja. Me respondam uma coisa. Vocês são de linha de frente ou de linha de retirada? As boas obras são responsabilidade de vocês. Eu, Joanã, Flávio, nós vamos estar coordenando isso com vocês. Por que Paulo escolheu Timóteo e escolheu Tito? Eu amo
Veja só, entendam o que aconteceu, jovens. E muitos cristãos, principalmente na Inglaterra, usam essa passagem erradamente. João Marcos teve algum problema e desistiu da peleja. Não queria continuar a viagem com Paulo. Está vendo? Jovem, preguiçoso, não sei o que. Não foi isso. Está vendo que a gente não precisa de jovem? O que é que Paulo faz? Ele segue viagem com Silas e logo acha quem? Timóteo. Por quê? Porque ele precisava de alguém para carregar as coisas. Precisava de um braço forte do lado dele. Alguém que pudesse caminhar uma jornada um pouco mais longe. Ele viu a utilidade de um jovem na obra do Senhor. Tanto que Timóteo se tornou exemplo dentro das igrejas. Os queridos, e Tito não foi diferente. Eu acredito que Tito era um pouco mais velho. Isso aí é opinião pessoal, viu? Mas entendam, jovens. Saia da cara da frente do computador um pouquinho. É muito bonito jogar LOL, Fortnite. Eu não estou dizendo que é errado. Eu jogo FIFA ainda quando eu posso. Que hoje em dia é cada vez mais raro. Eu não tenho domínio sobre o controle daqui de casa. Do controle da televisão, viu? Do controle das coisas eu ainda tenho. Né? Mas, irmãos, jovens, estão entendendo o ponto que eu quero chegar? Vocês estão gastando tempo da sua juventude cristã, e em gastar tempo é uma coisa que eu entendo, viu? Eu perdi quase 8 anos da minha vida para o Senhor, porque eu não fui criterioso e não coloquei o que o Senhor me instruiu para a glória dele. Não façam o mesmo que eu fiz. No ensino, mostra integridade, reverência. Hoje os jovens parece que querem saber mais que os mais velhos. Com a internet aí, ajuda? Não, atrapalha. Tem muita coisa na internet que não é sã doutrina. É desvio da palavra de Deus. Linguagem sadia e repreensível, para que o adversário seja envergonhado. Aí eu pergunto Asaf, pergunto Filipe. Não sei porque eu começo com Asaf, mas Asaf, Filipe, Davi. Asaf é o mais velho. Eu acho que é exatamente porque o Asaf é o mais velho. Mas era para começar por Celivaldo, por Isaac, por Detinho, por Sassá. Tá certo? Então, vocês aí, jovens, entre 12 a 30 anos de idade, vocês são motivo de vergonha ou de envergonhar? Vocês são motivo de vergonha da palavra ou motivos de envergonhar Satanás, porque vocês estão firmes na palavra de Deus? Não tendo indignidade nenhuma que dizer ao nosso respeito. O que as pessoas podem dizer ao seu respeito, jovens? E nós volto a dizer, não tem problema brincar, não tem problema tirar onda, não tem problema jogar, mas tudo isso tem que ser até a prioridade. A prioridade tem que ser Cristo. Se não for, estamos jogando a nossa juventude no lixo. 9. Quanto aos servos. E moças, não tem seu nome aí. Mas também não muda muita coisa não. É a mesma coisa, moças. É muitas coisas.
vai terminar. Vou ficar sem espaço aqui na gravação, mas não tem nada não. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondãos, não furtam, pelo contrário, dê prova de total fidelidade, a fim de ordenarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Senhor. Resumidamente, esse versículo está em outra passagem que diz, se eu não me engano, em Efésios, capítulo 6. Façam como se o Senhor estivesse olhando para você. Faça como se o Senhor estivesse ao seu lado. Sirva como se o Senhor estivesse te servindo. Como se você estivesse servindo ao Senhor. Eu vou ensinar a aula. Eu sou contra um bocado de coisa que estão mandando a gente fazer. Não tenho ânimo de dar aula. Mas eu peço ao Senhor toda vez que o Senhor me ajude para honrar e glorificar o nome dele. A gente tem que fazer o mesmo. Se a gente trabalha para nós, estamos trabalhando para o mundo. Mas se trabalhamos em nome de Jesus, estamos sendo exemplos dentro do nosso trabalho.